Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas, dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho com as notificações e segue também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. Diferente, o pessoal deve estar pensando o que deu, que o Malek começou sozinho, mudou a câmera agora pro Vinícius. Então, hoje a gente está com um bate-papo aqui, eu e o Malek, a gente vai fazer algumas reflexões, falar um pouquinho sobre o que a gente está percebendo desse movimento inicial aí desse primeiro trimestre de 2023. Muita novidade, muita coisa aconteceu, a gente vai fazer uma reflexão a respeito e também dar algumas dicas do que a gente vem pensando sobre. Mas antes, a gente vai falar sobre aquelas empresas, as marcas que fazem com que esse conteúdo e todos os outros que a gente produz chegue a você. Começando pela BeMind. A BeMind está sempre com a gente já desde o início do Pulso. E a BeMind oferece então um serviço terceirizado de pagamento de boletos, contabilidade. Eles operam todas as suas rotinas de recursos humanos, fazem realmente todo o controle da sua empresa. Então, se você é aquele empreendedor ou empreendedora que está sozinho, que faz tudo, que precisa cuidar de produto, a BeMind é a parceria certa para o seu negócio. Agora, se você já tem uma equipe, já tem uma empresa, conversa com a BeMind, entende como é que eles podem fazer para te ajudar com consultoria, com gestão e também com o sistema ERP, o OMI ERP, eles são parceiros da OMI, que é um dos maiores ERPs aí a nível nacional, e também vão te ajudar com todo esse trabalho. Então, chama a BeMind no WhatsApp 49999370001. Siga eles também lá no Instagram, @BeMindSoluções. E se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e conversa com a BeMind. Bem legal. A gente tem também dica de investimento com a Nipur Finance aí. A bolsa subiu, a bolsa baixou, toda hora é uma notícia, uma novidade. Você não pode traçar suas estratégias apenas pelas notícias. Claro que essas informações podem ser importantes, mas é preciso analisar o que cada uma dessas coisas significa. Por isso é melhor ter clareza dos teus objetivos e ser persistente nas tuas ações. Normalmente você só consegue ter essa confiança quando você está bem assessorado. Aí você vai utilizar essas notícias de forma mais inteligente, vai entender para que cada coisa serve em cada momento, mas acima de tudo, tua estratégia, o teu objetivo vai estar traçado e você vai persistir e manter isso aí independente de pequenos fatos e às vezes aquele frenesi do mercado que atrapalha os negócios. Conversa com a Nipur Finance e tenha uma assessoria para traçar o seu caminho no mundo dos investimentos. Chama no Instagram @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956-8641. Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. E também conosco a AT Plus, né, Vini? A AT Plus está com a gente aí conectando o Pulso a você e toda a cidade de Lages aí também com fibra ótica, mas a nível nacional a AT Plus conecta aí vários negócios aí Brasil afora com soluções de cloud computing, né, através da Platon, que é uma das marcas da AT Plus. Então, se você tem uma empresa, tem aquele servidor, aqueles recursos, aqueles computadores, está inseguro, se tudo isso está seguro, se está funcionando, se daqui a pouco dá um problema, você perde tudo. Então chama a AT Plus aí, conversa com a equipe, o pessoal vai entender a sua necessidade, fazer um projeto personalizado e, claro, apresentar para você a melhor solução, seja em conectividade ou também em infraestrutura de tecnologia em nuvem. A AT Plus está disponível para você no WhatsApp 49-3240-0800. Se você está assistindo a gente, escaneie aí o QR Code, converse com a equipe e saiba mais sobre essas soluções para o seu negócio. No mundo que a gente vive, tudo passa por dinheiro, né? A Verdade. gente tem todos os nossos negócios, as nossas relações, nossos sonhos realizados aí através do dinheiro. Isso é primordial e você precisa ter o seu dinheiro como uma instituição sólida, mas também segura e moderna, para que você possa ter as suas necessidades atendidas, né? Capital, crédito, cartões, Pix, pagamentos, recebimentos de várias formas, além de estar contribuindo para a sua comunidade, já que o cooperativismo tem na sua base aí o retorno social, ambiental e, claro, o retorno econômico. Eu estou falando do Sicredi, se associa ao Sicredi aí, a gente curte muito, né, Vini, essa coisa do cooperativismo, desses valores, do Verdade. Associativismo, e aí a gente sabe que o dinheiro está em boas mãos de uma forma muito legal, a gente tem muita solução lá. Liga lá pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais perto de você. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code aí também, tem mais informação para você. E para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem muita notícia, muita coisa acontecendo, inteligência artificial,
investimentos. Parece que o mundo globalizado também, né? No momento atual, a gente vê as notícias do mundo todo impactando tudo a todo tempo. E é uma sobrecarga de informação e de decisões. Aí a pergunta é assim, Vini, pô, quem que vai querer empreender com todo esse contexto, né? Porque a gente já falou aqui no Pulso nesse ano, né? De pessoas, de liderança, dos desafios da gestão, de investimento, de cenário econômico, de tecnologia. Pô, é um desafio, né? Cara, é clichê falar, né, Malik? Mas para todo desafio, oportunidades. Então, talvez em outros momentos não existiam tantas oportunidades para você empreender. Mas por que empreender, né? Eu acho que essa pergunta do porquê empreender. E aí bate muito em uma coisa que a gente vem refletindo, vem conversando também, que é naquele negócio do propósito, né? O que você quer para você e para tua vida. E aí tem uma questão também que eu acho que a gente pode falar sobre, Malik, que é justamente essa questão do dinheiro, sabe? Uhum. Muitas pessoas colocam o dinheiro como uma motivação para empreender, Uhum. como um caminho, acreditando, né? Muitas vezes em promessas que vêm na internet, em coisas em ilusões que se criam de que empreender é o caminho talvez mais rápido para você ter dinheiro. E pode ser que seja, sabe? Só que ele não é o caminho mais fácil, né? As pessoas confundem talvez velocidade com facilidade, com nível de dificuldade. Sabe que eu até vejo, Vini? Até vejo, de certa forma, assim, o contrário, no sentido assim, as pessoas querem ganhar dinheiro, às vezes, com aquelas apostas, né? Aham. Bet não sei o quê. A gente comentou, né, Com o Júlio, né? na semana passada. Nos investimentos e tal, né? Quer ganhar um dinheiro fácil, quer fazer alguma coisa assim. E o empreender é o processo mais difícil. Sim. E daí, eu fiz a pergunta justamente nessa linha, porque tu para e pensa assim, cara, olha só, a complexidade das coisas, o esforço que você tem que fazer para lidar com as coisas atualmente, para ganhar um dinheiro que às vezes ainda tem impostos, né? Ainda outros desafios ali que vão bater à frente, Verdade. né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Ficou complicado. E quando a gente falou nos últimos programas ali, uma coisa acho que me chamou muito a atenção. Tem alguns pontos, né? Tecnologia chama muito a atenção, porque a gente vê assim. Como está mudando rápido e a gente olha para os negócios e vê assim, pô, será que os negócios estão se transformando? Se fala em transformação digital, né? O Sebrae tem apoiado muito esse processo. Mas como que as pessoas vão conseguir implantar tudo isso? E o outro ponto também que chama atenção é a questão das pessoas. E eu acho que no programa com a Sinara ficou muito legal quando a gente falou a questão da liderança e dos desafios, porque ela falou uma palavra assim que demanda muita energia lidar com pessoas, né? Ainda mais hoje que a gente precisa dedicar muita atenção de forma personalizada para os clientes e para os colaboradores, né? Então, assim, eu faço a pergunta de novo, quem que vai querer empreender, Vini? Cara, é difícil, na verdade. A pergunta ela é reflexiva porque de fato o que se percebe, Malik, é cada vez menos pessoas querendo desafios. Querendo desafios, né? E empreender é um desafio, sabe? Verdade. Então acho que o que a gente percebe no mercado é hoje, sabe? E aí eu te devolvo essa pergunta, cara. Por que você acha que as pessoas elas têm medo de desafios? Ou não sei se é medo, enfim, uma questão que tem preocupado bastante, né, eu acho que de forma geral a sociedade, a gente vem conversando bastante sobre isso também, é justamente essa falta de interesse das pessoas, né? E aí tem aquela questão das gerações que na verdade, eu acho que também tem um pouco de balela nessa questão de que... O programa com o Dado Schneider fala isso. Exatamente, né? Porque os jovens não querem nada com nada, o Dado desmistifica um pouco isso pra gente naquele programa, foi muito legal também essa entrevista com o Dado. Mas, cara, na tua opinião, Malik, de forma geral, independente de geração, por que você acha que as pessoas elas estão desinteressadas, principalmente quando tem algum desafio? Eu não sei, eu tô percebendo tanta possibilidade, tanta informação, que eu acho que elas estão interessadas, mas talvez e nas coisas erradas, ou então, não vou dizer errado, porque eu não gosto muito dessa visão de certo e errado, mas assim, ó, fica perdido no mar de possibilidades, ela se interessa por um assunto, algo que de repente traz um prazer mais imediato para ela, né? Eu não sei se elas estão de fato desinteressadas, eu acho que assim, tá tudo tão pesado, tudo tão difícil na maioria dos negócios, na maioria da vida das famílias,
que as pessoas começam a dizer assim, pô, será que eu quero isso? A gente viu aquele movimento nos Estados Unidos da renúncia, né, que as pessoas saíram do emprego, agora parece que elas estão voltando, porque elas precisam comer, Sim. precisam manter os boletos pagos, né? É. Mas assim, eu acho que fica um pouco nesse equilíbrio, assim, porque, de fato, se a gente for analisar o que o cérebro humano quer, o que o ser humano busca, ele sempre busca o caminho mais rápido, mais fácil, e foi isso que fez a gente evoluir, né? Sim. Criar ferramentas, criar meios, né, para tornar o trabalho mais fácil, mais rápido, mais produtivo. Eu acho que isso é importante. Então a gente está sempre buscando isso. Em algum momento, talvez as pessoas estejam se perguntando, pô, eu estou fazendo todo esse esforço para quê? Exatamente. Né? Eu Esse estou é o fazendo ponto. todo esse esforço só para comer, só para ter esse retorno, então talvez eu não queira isso. Então talvez eu não queira participar dessa equipe ou de todo esse processo, porque, como a gente falou, empreender, ele leva esforço. E talvez as gerações mais novas, não é que elas não queiram nada com nada, como você disse, como o Sim. Dado também disse. Uhum. Né? E eu acho que é importante a gente salientar e frisar isso mais uma vez. Eu estou dando aula na universidade Eu ia te agora. perguntar isso, cara, desculpa te interromper, mas eu lembro que a gente tinha uma visão, assim, em relação a essas diferenças entre gerações, mas aí acho que um grande aprendizado, e fica a dica também para quem está acompanhando a gente, é de se permitir ter contato. Uhum. Eu acho que eu acho não, né? É errado você falar, né, de algo que você realmente não vive ou baseado somente no teu sobrinho ou no teu avô, né? Uhum. Então existe um universo todo de pessoas e não é o teu avô, o teu sobrinho, não é toda aquela geração. Não é só o menor círculo social ali, né? Exatamente. Ah, porque o meu sobrinho fica só na frente do celular lá, o meu avô só fala, né, coisas lá da geração antiga. E aí você teve contato recentemente agora, né, Malik, se tornando professor universitário com alunos ali, com uma quantidade maior de pessoas de uma geração ali. Acho que tem uma geração mais A que maioria predomina, fica né? entre 18 e 22, eu imagino. Geração assim. Z, né? Dá pra dizer. Dá pra dizer. O que você tinha de ideia, de crença e de visão antes, Malik, que agora mudou quando você teve um contato mais próximo com essa turma aí? Então, tem 2 pontos para falar. Primeiro eu vou falar dos alunos ali, dessa experiência na universidade, e depois eu vou falar um pouquinho da questão da família ali e tudo mais que você citou de exemplo. Primeiro ponto, né? Na universidade, o que eu percebi? Eles estão interessados sim. Né? A gente, assim, sendo bem direto ao ponto, né? A geração não quer nada com nada. Não. Eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que a gente falou antes. Tá, eu vou fazer todo esse esforço aqui pra quê? Sim. Tem que ter sentido. Tem que ter um significado. E o ser humano, ele busca significado nas coisas. Ele só faz um esforço, ele só cumpre uma tarefa, né? A gente só faz as coisas na vida se a gente der um sentido pra isso, der um significado. Então, só a meta não vale. Né? É a meta, mas por quê? Né? Qual é o propósito disso? Qual é o significado disso? E eu sinto isso. E é um desafio, inclusive, em sala de aula, propor os conteúdos, porque, tipo assim, às vezes eu chego na aula e digo, pá, esse assunto é muito interessante. Vou dar um exemplo. Tava falando essa semana ainda sobre design thinking. Pô, é uma ferramenta fantástica e ela tem até umas coisas que eu vou comentar em seguida. Mas, tipo assim, pô, eu tenho vontade daquilo, acho legal e chego em sala de aula, mas como mostrar para eles que aquilo pode ser importante e talvez para alguns naquele momento aquilo não seja o ponto mais importante, aquela disciplina não seja o ponto mais importante para a estratégia. Então ele também está economizando energia naquilo e focando em outra coisa que tem mais a ver lá com o emprego dele, né? E a gente, talvez na nossa época, as nossas gerações, elas tinham que dar conta de tudo. E eu me vejo um pouco nesse sentido, assim, hoje em dia, tentando dar conta de tudo, mas às vezes exausto, às vezes cansado. Será que esse também é o melhor modelo? Será que esse também é o melhor caminho? Então, eu acho que eles estão interessados, mas eles querem coisas efetivas que façam sentido, né? E aí, quando a gente abre esse mar de possibilidades que a gente está vivendo hoje, que nunca as coisas estiveram tão em aberto. Você quer ter uma família de uma pessoa só? Só você? Só você e o cachorro? Pode. Quer ter um casamento? Homo? Hétero? Quer adotar? Quer ter filhos? Não quer ter filhos? Não importa. Hoje tudo é possível em termos de família, em termos de trabalho. Quer empreender sozinho? Quer ter sócio? Quer ir pra China montar um negócio? Quer viajar e postar foto e criar um blog ou alguma coisa legal? Não importa. Né? Não importa o que você quiser. Tudo é possível. E eu acho que isso deu uma liberdade também para as pessoas que também dificulta um pouco o processo de escolha. Porque quando você apresenta 2 opções, e você também é um estudioso do marketing, você sabe, né? Às vezes não é bom dar muitas opções. Tem algumas estratégias de apresentar. Tem a ancoragem, né? Ancoragem. Você coloca lá 3 opções, mas 2 que são as que a pessoa vai comparar e ela vai ver que uma vai ter mais vantagem em relação à outra, né? Exatamente. Agora vamos lá. Eu podia seguir o modelo do meu avô
ou do meu tio lá, ter família ou ser o solteirão. Agora não, agora você pode fazer o que você quiser em termos de negócio e de família. Fica muito difícil fazer a escolha. Mas assim, Malik, desculpa te interromper, o que tá faltando, cara? Porque a gente no passado, né, o que você falou, e só passando aqui um resumo, é que no passado a gente tinha menos opções, as pessoas tinham que seguir as suas carreiras, né? Tanto que a gente vê, né, cara, pessoas que se aposentaram, começaram numa empresa, ficaram a vida inteira numa empresa lá, se aposentaram, 30, e todo 40 mundo anos. queria isso, né? Exatamente. Você dizia assim, ó, esse é o segredo do sucesso, né? Um vínculo forte e duradouro numa empresa, Exato. Família também, casamento... Tanto que ainda a gente vê, né, percebe assim, né, aquelas pessoas que almejam que seus filhos vão para aqueles cursos de medicina, para os cursos de direito, que são profissões muito interessantes, muito valorizadas também, mas a gente sabe que hoje existem muitas opções. Então, no passado existiam menos opções e as pessoas tinham mais facilidade em escolher, porém, talvez fossem infelizes porque não tinham tantas opções. Perfeito, muita gente infeliz, esse Exatamente. era o ponto. Agora, por outro lado, a gente tem muitas opções, mas eu percebo pessoas infelizes porque também não conseguiram se encontrar. Vamos analisar, juntar as duas coisas, Mário. Qual será que é o segredo, então, para que você consiga ser feliz? No caso, vamos pensar em realização profissional. Uhum. Vamos facilitar um pouquinho, sabe? O que você considera importante para uma pessoa entender que ela, beleza, cara, minha missão profissional é essa, eu quero trabalhar como padeiro, como cabeleireiro, como barbeiro, como engenheiro, enfim, independente da profissão. O que você acha que é importante para alguém analisar nesses aspectos? Olha, essa pergunta é difícil, Vini, porque assim, ó, a minha visão é de que é algo muito novo na sociedade. Uhum. As pessoas ainda não sabem exatamente como lidar com isso, né? Porque nesse âmbito exige muito mais aquela coisa da soft skill, do autoconhecimento, de inteligência emocional, que é uma soft skill, é uma habilidade comportamental, mas várias outras habilidades. Então eu acho que o processo que a humanidade vive agora é de olhar um pouco para dentro. Uhum. Só que as pessoas ainda não aprenderam a fazer isso. Eu acho que estamos no início do processo, porque nós evoluímos muito em termos de tecnologia, muitos em termos de sociedade, mas a sociedade chegou num ponto que diz assim, é isso, cara? Tá funcionando? Né, a gente vê o próprio sistema, né, o capitalismo em si, né, da forma que está, e ele é o sistema vigente, é o que funciona hoje. Tá, mas ele atende às necessidades, né? As pessoas continuam morrendo de fome, as pessoas continuam não tendo saneamento, a gente tem os desafios da política, né? Então como que a gente vai mudar? Eu acho que é um momento de grande questionamento para toda a civilização. Tá todo mundo passando talvez por isso. Eu queria ter essa resposta, mas eu acho que a chave, talvez o melhor que eu possa responder é que está dentro de cada um, que seria viver mesmo esse processo e entender isso. Só que também existe uma lógica de uma corrida. Uma lógica de uma corrida de ratos, né? Sim. Onde as pessoas estão correndo para alcançar esse sucesso, porque essa é a única vida que eles têm, é a única existência. A outra pessoa está com 40 anos e já conquistou isso, ele está com 38 e ainda não alcançou. E aí tem as comparações. Só que como é que você vai comparar se as pessoas estão escolhendo caminhos tão diferentes? Sim, e tantas possibilidades? E a pessoa não consegue medir, porque ela tem dificuldade também de medir, porque quando ela conseguia o emprego lá no passado, nos anos 80, e conseguia um vínculo forte, ela dizia, consegui. Agora eu só preciso manter isso, suportar esse negócio aqui, talvez crescer na empresa, estudar um pouco mais, realizar algumas coisas. E ela estava satisfeita com aquilo. E hoje as pessoas não ficam satisfeitas com isso, só com o trabalho. Então, assim, eu acho que as pessoas vão ter que se encontrar, elas vão ter que ter muito discernimento para olhar para dentro de si, né, e conseguir perceber isso. Mas, olha só, a gente ainda tem um desafio enorme, porque ao mesmo tempo a gente tem hoje uma tecnologia e uma inteligência artificial e outras coisas influenciando essas decisões. Verdade. A gente tem rede social influenciando, então olha que difícil que fica para a pessoa. Ela tá lá olhando para ela, tá pensando no que ela quer, né? No que ela quer seguir, quer empreender, não, quer um trabalho fixo, não, vai largar tudo e vai viajar, né? Mas vai criar algum conteúdo, vai criar algum valor para a sociedade. E daí vem a rede social e aparece uma foto lá. E aquela foto mexe lá no inconsciente dela e ela diz assim, ó, o sucesso é isso aqui, ó, era estar nessa praia aqui, Verdade. era estar nesse lugar, e desse jeito eu não vou conseguir. Daqui a pouco ela tá desistindo do sonho dela por uma influência matemática, uma influência de um algoritmo, né, de alguma coisa que está influenciando. De alguém que talvez nem vai pra praia tanto assim, que nem Nem vai pra nem praia, tem né? aquele carro, nem tem aqueles objetos lá, Tá aqueles devendo pertences, até né? as cuecas, como diz lá. Exatamente. Mas acho que a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, isso, Malik? Vamos refletir no próximo bloco, voltando também, acho que um pouco no foco do empreender em si, Verdade. dos desafios do empresário, porque a gente falou desse contexto, mas acho que tem tudo a ver
com o ponto, né, do empreender, das pessoas que trabalham nas empresas, das pessoas que querem empreender, é uma grande reflexão que a gente está fazendo. E a gente tem que dar dicas para as pessoas do que independente de época, independente de geração, cara, vai sempre funcionar. Eu acho que é importante a gente tocar nesse aspecto. Verdade. E eu tenho já uma visão em relação às inteligências artificiais que estão aí, né? Eu quero ouvir. O ChatGPT ou ChatGPT, como queiram. Vou falar ChatGPT porque tem ouvinte, o Soro, nosso amigo. Ah, não, o Soro é o cara que mora no Canadá. Ele tá monitorando ali meu inglês, cara. Esses dias ele mandou um feedback pra mim. Um abraço pro Soro aí. Então a gente vai pra um rápido break e já volta aí com o Pulso. Já voltamos. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje estamos, o Vinícius Chaves e eu aqui, num bate-papo sobre o mundo atual, um compilado do que a gente falou no primeiro trimestre de 2023 aqui no Pulso Empreendedor. Mas é uma reflexão profunda, né, Vini? Sobre ser humano, sobre o momento que a gente não vive. consegue separar. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, Malik. A galera que acompanha a gente há algum tempo vai perceber. A gente não consegue só falar de uma forma técnica sobre só negócios, o né? negócio. Então a gente mistura muito essa questão pessoal com objetivos, com propósito. Mas eu quero voltar num ponto que eu deixei como deixa ali no bloco anterior, que é, cara, o que não muda, Malik, independente de geração, de época, e que talvez possa funcionar ainda daqui a 100 anos com toda a tecnologia que está surgindo em relação ao comportamento das pessoas, sabe? E aí a gente vê hoje, vamos pegar o tópico, né, que tá na verdade já está um pouco caindo aí, que é o ChatGPT ou o ChatGPT, como queiram. Cara, muitas pessoas com um certo medo, com um certo receio. Também percebo muitas pessoas surfando na onda ali para poder crescer nas suas redes sociais, falar sobre o assunto. Hoje em dia o pessoal vai falar sobre como, até o pessoal de receita, como fazer um bolo com o ChatGPT. Então assim, o pessoal está aproveitando, né, a palavra-chave, né, tem muito disso também, do ChatGPT para poder surfar essa onda. Mas enfim, o que você considera que, cara, o que o ChatGPT não vai substituir, na tua opinião? Bom, você falou você fez uma pergunta antes que estava me fazendo pensar em algo mais amplo. Você falou assim, o que não muda? Né? O que não muda? Para mim, o que não muda? Que independente de época, você pode ir nesse caminho que não vai dar errada. Ética, valores, né? Então, assim, esses princípios, ter isso forte. Perfeito. Seja do respeito, da honestidade, da transparência, aquilo que for importante para você. Eu acho que esse ponto... Compromisso, né, Malik? Compromisso, isso aí ter palavra. Ter palavra, isso aí, honrar aquilo, né? Tem um pessoal que eu tenho um grande apreço lá do Oeste Catarinense, lá o meu amigo Rec. Um abraço pro Rec, gente fina, foi presidente da FACISC, aí, da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. E ele dizia assim, uma forma simples, custe o gato, banque. Então, sabe aquela rodada assim que o cara joga uma carta bem baixa, mas você deu tua palavra? Gaste o gato. Gaste o gato, gaste tua melhor carta, mas entregue, honre, né? Eu acho isso legal, assim. Quem não joga truco não entendeu. Mas para quem joga ficou ligado nessa ideia. Então, eu acho que isso não muda. Agora, você falando ali do ChatGPT, eu acho que... E eu vou falar ChatGPT mesmo. O que eu acho que o que não muda é a questão de que sempre vão surgir novas ferramentas. Sim. E a ideia é a gente entender para que servem essas ferramentas. Né? Entender se elas fazem de fato sentido no meu negócio. Né? E eu acho que a grande maioria delas vai fazer. O ChatGPT vai fazer. É uma tecnologia assim, que praticamente não tem como não usar ela em algum negócio. Né? A grande questão é a gente entender isso, né? E estudar, experimentar. O Arthur Igreja falou isso. Sim. Foi um grande convidado aqui, um grande participante aqui do Pulso. Né? Acho que é um programa muito legal também. Um cara que está muito antenado nisso. Então acho que nesse sentido não muda. Sempre vai surgir uma nova tecnologia. Só que, veja bem, entre uma empresa altamente tecnológica, né, que tem um monte de serviços, e uma empresa com pouca tecnologia, talvez com não tanta tecnologia, no ramo de prestação de serviço. Vamos pegar a arquitetura, que é o meu setor, por exemplo. Claro que a tecnologia vai importar, mas vai importar mais o cumprir a palavra, o entregar a obra no prazo, fazer o serviço com comprometimento, o estar preocupado com o cliente, o olhar no olho dele, né, o realmente entender as necessidades, os desejos, os benefícios que ele espera, né? O Dado disse que não gosta da palavra, acho que foi o Dado ou foi o Eduardo Teva que falou outro dia que não gosta da palavra dores, né? Mas assim, os desejos, né? Aquilo, as necessidades mesmo. Foi o Dado na rede social dele. Na rede social, né? Então, assim, vale seguir o Dado também, um cara muito legal. Então, acho que são essas questões, sabe? Cara, o que eu percebo, assim, que nunca vai mudar, Malik, diz respeito ao que você falou dessa questão de valores, de ética, de... Não, mas acho que é interessante, porque assim, ó, jamais as pessoas sempre vão confiar em pessoas, cara.
Porque, tem o robô, mas o robô, independente de quão avançada seja essa inteligência, ele é feito por pessoas. As respostas que o ChatGPT e que outras ferramentas dão, elas são baseadas em respostas que humanos criaram. Certo. Então sempre vai ter o fator humano ali. Acho que isso nunca vai parar. O ponto de início vai ser sempre, né, o input, né, como diz o Arthur, ele é sempre humano. E essa questão de relacionamento, de confiança, cara, não... Você até consegue, talvez, chegar lá numa mesa, vamos supor, pegar a arquitetura que você citou. Eu tenho um concorrente teu que está lá na frente no sentido de ChatGPT. Tecnologia. Cara, eu vou te entregar esse projeto aqui em 3 horas. Enfim, vamos viajar na maionese uma promessa aqui. Lá, né? Beleza. Aí o cara vai lá, faz tudo, mas na hora de negociar, o cara, sei lá, era um valor, depois já é outro. Ou ele deixou uma coisa importante do projeto. E às vezes até você pode ter errado nisso, humanamente falando. Sim. Mas aí você vai lá, não, mas foi um erro nosso, eu vou assumir. Então, cara... Para começar uma relação, para começar um negócio, essas tendências elas podem colar, podem fazer sentido. Certo. Mas a sustentabilidade de um relacionamento de cliente-fornecedor, de família, enfim, de qualquer tipo de relacionamento, ela é baseada nessas questões humanas, que nunca vão mudar. E uma outra coisa, um outro ponto em relação ao ChatGPT especificamente, é que, e isso se você pegar desde lá da época dos contos bíblicos, enfim, de todas as, independente da religião, mas de toda a história, as pessoas que mais tiveram sucesso, que conseguiram amadurecer e crescer intelectualmente, são aquelas pessoas que sabem fazer as boas perguntas. Então, acho que essa é uma habilidade, cara, que nunca vai mudar, independente da geração. Olha, bem Se interessante. você souber fazer boas perguntas pro ChatGPT, ele vai te responder. Ele não vai te dizer tudo, porque, cara, ele tem muita informação ali dentro. Sim. É uma questão de mineração, né? O que você quer extrair? Fazer a pergunta certa, né? Exatamente. Então, crie, né? Desenvolva uma habilidade de fazer boas perguntas. Isso vale para vendas, isso vale para marketing, isso vale para o casamento. Lá eu fiz boas perguntas para Lari antes de a gente casar, para saber se realmente a gente tinha, né, esse alinhamento. A Lari tá aqui, né? No estúdio, aqui tá sorrindo. Eu falei aqui porque né? ela tá ali também, né? Mas assim, acho que é uma coisa que as pessoas, elas negligenciam, a oportunidade de fazer boas perguntas. Sabe? Olha, Vini, eu acho interessante isso e dá para fazer um paralelo com o ChatGPT. Olha só. Se você fizer alguma pergunta pro ChatGPT, ele vai te responder com base em informações que já existem. Sim. Mas vamos lá. A gente falou do Design Thinking antes, que é um dos conteúdos da matéria que eu estou lecionando lá na universidade. E aí, quando você entra em Design Thinking, você entra na questão do design. E o que é o design? Né? É um projeto, um desenho que atende a uma necessidade das pessoas. Então, o foco são as pessoas. Quando você entra no processo de Design Thinking, você tem um processo que é o processo de empatia, que é você ir lá e conversar com as pessoas, observar, se colocar no meio, interagir com elas para entender de fato o que elas precisam. Né? E esse olhar, ele tem que ser um olhar muito mente aberta. E aí, quando você começa a analisar no Design Thinking, por exemplo, essas necessidades, entender um pouco, né, como que a pessoa se sente, quais são as dores dela, os desafios dela, vamos chamar assim, como que ela pensa, como que ela interage no local onde ela está. E quando você começa a olhar esse mapa de empatia, você começa a entender um pouco melhor. E aí você começa a se perguntar, e isso faz parte do Design Thinking, e se eu criasse algo para atender a essa questão? E isso o ChatGPT nunca vai responder, porque teria que ter um input ali. Então eu acho que as inovações, elas não vão vir de uma ferramenta, elas vão vir dessa sensibilidade do ser humano, da empatia, dessas soft skills, dessas habilidades que você colocou ali também, que são importantes, para que se consiga criar, por exemplo, um novo modelo de negócio, gerar uma inovação, uma melhoria, né? Então, se a gente chegar no ponto em que a inteligência artificial consegue criar isso melhor, é porque os inputs certos foram colocados. Ou seja, alguém fez a pergunta certa também. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente também participou, você participou na época do Movimento Jovem Empreendedor. Sim. Nós tivemos uma palestra com o Peter Cronston, é um especialista, né, aí, internacional, hoje ele está no Brasil. E ele fala de um instituto de pesquisa, agora me fugiu o nome da cidade, acho que é de Copenhague, não tenho certeza. Depois eu pesquiso, posso colocar também nas redes ali, mas sobre tendências de futuro. E eu acho que é legal trazer esse dado, essa informação, né? Porque as pessoas acham que os robôs ou que uma inteligência artificial vai resolver tudo. E ele trouxe uma pesquisa dizendo lá sobre um diagnóstico de saúde. Eu vou inventar os valores aqui, mas é o que ele explicou na palestra. Era um diagnóstico médico de saúde através de um exame, e aí
o médico humano tinha que olhar a imagem e laudar, né? Fazer o diagnóstico através daquela imagem. E aí os médicos tinham uma taxa de sucesso muito alta naquele exame, mas eles erravam 0,1% dos casos, dos diagnósticos. E aí eles foram para a inteligência artificial, para a tecnologia, e a tecnologia, incrivelmente, acertava mais. E ela errava os diagnósticos 0,01. Eu estou inventando os números, mas é por aí a coisa. Então, diz assim, qual é a primeira impressão que você tem no momento? Pô, a inteligência artificial substituiu o médico, né? Porque ela acertou mais. Só que eles são tão inteligentes, esses caras, e eles estão tão na empatia, no design thinking, nessas ideias inovadoras, que eles perguntaram assim, tá, e se a gente usar os dois? Se o médico olhar e a inteligência artificial olhar também, a taxa de sucesso cresce absurdamente. A taxa de erro cai para 0,00001. Entendi. Mínimo. E aí ele encerra lá aquele contexto dentro da palestra dele com um braço humano e um braço biônico, vamos dizer, robótico, né, se cumprimentando, como assim, vamos fazer junto. Então a tendência de futuro é que se trabalhe junto, não que somente haja uma substituição. Agora, claro, se a gente pegar uma linha de produção da época do Ford, né, e pensar que a pessoa só parafusava lá um pedaço do motor e nem sabia o que estava fazendo, né? Pô, isso é facilmente substituído por um robô. E é o que a gente vê a partir da terceira revolução industrial. A gente vê aqueles braços mecânicos soldando, parafusando, porque é uma atividade mecânica, né? Não tem por que colocar uma pessoa ali. Agora, tudo que envolva esse talento, empatia, soft skill, habilidade, sentimentos, emoções, aí eu acho que vai ficar mais complicado pro ChatGPT, ele vai perder feio. E aí, cara, uma coisa que, voltando para a questão, para que as pessoas possam se dar bem, se conectar, se encontrar aí na carreira profissional, empreendendo, enfim. Eu aprendi isso, finalmente concluí o livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, que eu estava lendo em doses homeopáticas, né? É bom que vai absorvendo. Daí, cara, daí você vai refletindo e tal. É porque eu leio mais devagar mesmo. Eu tenho esse hábito de ler pouquinho todos os dias, mas finalizei o livro, né? Ótimo hábito. E uma coisa pra mim que ficou lá, assim, cara, é isso, entendeu? É de você... Você falou sobre empatia, mas eu vou colocar um contraponto, Malik, mas pra gente poder construir esse raciocínio. De você priorizar você mesmo, no sentido profissional. Tipo assim, cara, por mais que você trabalhe em uma empresa que não é a sua empresa, você trabalhar para si mesmo, né? Então, recentemente, até conversava com uma colega de trabalho, ela estava um pouco, assim, perdida ali e tal, na questão de motivação e tal. E eu falei assim, trabalhe para você mesmo. Por mais que você esteja trabalhando, no caso, na nossa empresa, lá na T Plus, né? Por mais que você trabalhe aqui, vem aqui, mas para atender aos teus desejos, aos teus propósitos. Como que essa oportunidade, esse contexto que você está vivendo vai servir aos teus propósitos, né? E quais são os limites que você não negocia. Então, assim, beleza, a pessoa está meio perdida ali e tal, cara, a pouco aparece uma oportunidade para ganhar mais. Será que isso faz sentido ou não? Algumas pessoas vão dizer assim, mas você só foi por causa do dinheiro. Cara, se você estiver trabalhando para você, talvez você vá por causa do dinheiro, por causa do dinheiro mesmo, talvez não seja o emprego dos sonhos, você vai ser mais cobrado. Às vezes é um momento que precisa mais do dinheiro. Exatamente, né? Mas não deixe de todos os dias, cara, plantar uma semente que vai te levar para onde você quer chegar, entendeu? Tá, eu tô trabalhando aqui numa empresa que eu não gosto tanto e tal, é pelo dinheiro, mas tá, então garanta que uma parte desse dinheiro você tá usando para poder futuramente fazer aquilo que você quer. Seja estudar, seja de repente aprender um idioma, para fazer uma viagem, para fazer um intercâmbio, para criar o seu próprio negócio. Então acho que talvez as pessoas têm que entender também, e quando a gente fala em aproveitar o processo, entender o processo, é ter essa clareza. E às vezes a clareza não é exatamente desenhada, mas garantir que você está conseguindo trabalhar para você, atender aos seus objetivos. Achei muito legal isso que você falou e fiquei pensando assim, você é um líder de uma equipe, é sócio de uma grande empresa, além dos projetos que a gente tem em conjunto aqui, mas me diz um pouco desse aspecto da liderança, porque daí, né, assim, você comentou de uma pessoa que trabalha contigo ali, você percebeu, né? Eu acho que hoje esse mundo atual está exigindo muito do líder nesse sentido que tu falou, de olhar as pessoas, mas o que mais é importante para o líder observar, assim? Cara, a primeira, isso daí eu tô falando porque é uma questão, parece que eu tô dizendo que o jeito que eu lidero é o jeito correto.
E a primeira dica que eu dou para quem lidera uma equipe é entender qual que é o seu perfil de liderança. Mas uma coisa que fatalmente você vai precisar aprender é ser um líder diferente para cada colaborador, para cada membro da equipe. Então, primeiro ponto é esse. Vão ter pessoas que preferem tem a questão da comunicação, tem a questão de você ter clareza sobre os objetivos. Então, assim, você vai ser um líder diferente para cada pessoa. Depois você vai ter que entender como que a tua empresa ou que o teu setor vai atender aos objetivos daquela pessoa. Certo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, o que eu faço? Quando eu estou entrevistando uma pessoa para entrar na empresa, lá no nosso processo de recrutamento, quando tem uma vaga, uma das perguntas que eu faço é o seguinte: cara, ou mina, né, sei lá, né, eu falo cara, mas a gente sabe, é homem e mulher, Ou né? mina. Exatamente. Tipo assim, como que a empresa, né, como que a AT Plus vai te ajudar a, lá no futuro, atingir o que você quer? Porque talvez vai chegar lá na frente, lá você vai entender que já cumpriu o teu trabalho aqui dentro e que você precisa dar um novo passo. Ou a gente vai conseguir dar um novo passo dentro da empresa também, tem essa oportunidade. Mas como que você acha que vai servir? E a pessoa ela vai responder, cara, eu pretendo fazer... Normalmente as pessoas respondem, eu pretendo fazer uma faculdade. Algumas pessoas falam, não, eu quero ter a condição de colocar meu filho numa escola melhor. Cara, e aí cada pessoa vai ter o seu objetivo, sabe? E aí você sabendo disso, você vai... Eu vou falar usar, mas é usar de uma forma positiva, isso como motivação para construir um relacionamento com aquela pessoa. Certo. Entendeu? E cara, eu acho que, como você falou no começo ali, Malik, envolve energia, cara. Energia, né? Quando essa pessoa chegou pra mim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ali tomar um café. A gente foi lá numa padaria que tem perto ali, sentei, tomei um café lá, fiquei uma meia hora conversando com ela lá. E ela comentou e tem que entender o seguinte, cara, as pessoas, você tem muitas opções. A gente falou sobre isso no programa. É verdade. Então você não tem que fazer o teu funcionário ficar preso na empresa, entendeu? Isso que você falou me remete àquela coisa do relacionamento, né? Exato. Relacionamento não tá bom e a pessoa quer prender, né? E fica insistindo naquilo. E claro, às vezes é por uma falta de inteligência emocional ou por uma falta de clareza do seu perfil, do perfil da pessoa, dos objetivos de cada um, né? E fica difícil às vezes sair, se desvencilhar daquilo ou o que fazer. O trabalho, né? A relação de trabalho é uma relação também. Exato. E eu acho que tem essa mesma pegada, né? Às vezes é mais interessante do que você ter, às vezes, um colaborador que não está feliz, você ajudar ele a conquistar o passo dele. Exato. Né? E dar espaço para outra pessoa que de repente quer aquela função também, né? Exato. E a gente às vezes se apega, né? Não quer perder o funcionário, não quer perder caso, o colaborador. Todos os nossos colaboradores são bons, ela é uma excelente colaboradora lá na empresa. E eu cheguei a falar assim, inclusive defina-se, daqui a pouco a empresa pode não ser o teu lugar, né? Certo. Tipo assim, é o mesmo que, tipo assim... Mas já não dá pra dizer pra qualquer um, né? Tem uns que daqui a pouco já não dá pra dizer dessa forma. Tem uma forma de você falar, entendeu? Acho que por isso que você falou, cada colaborador vai exigir um tipo de comunicação. Exato. Clientes é a mesma coisa. Perfeito. Né? Eu vejo hoje, assim, eu trabalho com projetos personalizados de arquitetura, né? Dentro da UBK ali, além das construções, empreendimento que a gente está atuando, a gente tem a questão também da prestação de serviços, né? E cada cliente quer atenção de um jeito, tem um perfil diferente, a gente tem que identificar isso. Eu vejo que tem gente, às vezes, que não gosta de reunião demorada, gosta de uma reunião mais rápida, mais objetiva. Sim. Tem gente que está mais preocupada com os valores, beleza, vamos focar nisso, vamos tentar atender isso. Acho que a mesma coisa é com colaborador, é com pessoas em geral, é dentro da família, em qualquer lugar. Verdade. E só pegando o gancho da família, que a gente tinha falado antes, já que estamos falando de pessoas, eu vejo às vezes aquela cena, né? Mas é porque o sobrinho fica só no celular. Mas a pergunta é, esse almoço de família é interessante para o sobrinho? Ele é envolvido no almoço de família? Ou o celular está mais interessante? Perfeito. Será que alguém tentou entender, se aproximar, interagir com ele de uma forma que seja legal para ele? Né? Porque às vezes a gente se sente tiozão, né? Sim. E aí, tal, né? Chega aí, mano. E o cara olha assim, pô, esse tiozão aí, nada a ver, né? Mas tudo bem, é aquele momento de quebrar o gelo de repente, mas talvez estabelecer um vínculo seja uma demanda de energia, de atenção, e que as pessoas não estão tão dispostas. Exatamente. Isso é em relação a filhos. Tem um pouco de ego também, né? Tem um pouco de ego também. Tem um pouco, eu não vou fazer todo esse esforço, deixa ele lá. É cômodo para mim, né? Então, em relação ao colaborador, mas em relação a um membro da família, é cômodo, deixa ele lá, ele tá quieto lá, beleza, né? Eu acho que é por aí, nós estamos chegando no final do tempo, a Lari já está nos avisando aqui, foi um bate-papo muito legal, mas acho que ele traz justamente essa visão. Tecnologia, pessoas, liderança, um desafio, embora a gente não tenha dito,
necessariamente e só focado no mundo dos negócios. Acho que é uma visão ampla do que a gente tem falado, que ajuda as pessoas a traçar aí um entendimento do que está acontecendo. O que eu acho que as pessoas têm que entender, e é uma opinião minha, se alguém discorda, comenta aí no YouTube aí, discordo de você, Vinícius. Gostei dessa, se discordar da gente, comenta. Claro, comenta aí, cara, vamos construir esse bate-papo também, né? Mas assim, as pessoas têm que entender, cara, que não dá para separar. Hoje não tem mais a profissional, o pessoal, o voluntário. Você é uma unidade, cara, e tá a mesma pessoa que você tá lá na tua igreja, lá do que senta do teu lado, que tem lá funções na igreja, vai ser o teu cliente, depois vai estar te vendendo alguma coisa lá no comércio, e essa pessoa daqui a pouco vai se tornar membro da tua família por alguma ponta ali. Aconteceu, né? Aconteceu comigo, a colega do mundo dos negócios, do empreendedorismo aí, agora vai casar com a prima da minha esposa aí. Tá aí, vamos cara. ser padrinho, estamos tudo junto fazendo negócio. Tá tudo muito misturado, sabe, cara? Então, isso não é só porque a gente vive numa cidade pequena aqui, isso acontece aí, tenho certeza que em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esse mundo, ele é todo... Cada vez as coisas estão mais integradas. Verdade. Então pense que a decisão que você toma no mundo dos negócios, ela vai refletir em todos os outros papéis que você exercita. Então tente ser bom equilibradamente em tudo aquilo que você faz. É verdade, é um desafio enorme aí, mas a gente encerra o pulso com a reflexão que o Vini deixou e a provocação, né? Participa aí, dá a tua opinião também, interage com a gente, concorda, não concorda, acha que é interessante trazer mais foco em algum dos temas que a gente abordou hoje, sugere aí, né? A gente tá aberto aí a construir os temas, né? A gente sempre diz que o Pulso, ele é uma ferramenta, né, pra gente levar informação, pra gente trocar informação, construir ideias junto aqui, e a gente tá bem aberto a isso, né, Vini? É isso aí, então a gente vai encerrando esse bate-papo, deu tempo já, né? Deu tempo, a gente agradece aos apoiadores do programa, a Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, o Clube de Negociadores e, claro, segue o Pulso aí nas redes sociais, assiste o episódio no YouTube, podcasts aí, tem Spotify, várias plataformas, você acompanha a gente, fica ligado, esse é o Pulso. Obrigado, eu sou o Malek Doubles e quero desejar aí um grande sucesso na sua vida profissional, na sua vida familiar aí, e constrói com a gente as ideias que a gente vai ficar bem feliz de ter contato com vocês também. É isso aí, se inscreve no canal, acompanha a gente aí e logo tem mais episódios do Pulso pra você. Até mais!